Subiu para 70 o número de mortos em enchentes no Afeganistão. O país tem enfrentado um período intenso de chuvas depois de um inverno extremamente seco. O Departamento de Gestão de Desastres Naturais do Afeganistão afirmou nesta quarta-feira que cerca de 70 pessoas morreram desde o sábado devido às fortes enchentes que atingem o país. Em um vídeo, o responsável da área disse que continuou chovendo no país depois do feriado que marca o fim do jejum muçulmano do Ramadã e o número de vítimas aumentou. 56 pessoas ficaram feridas pelas chuvas, que destruíram mais de 2.600 casas e mataram mais de 2.000 cabeças de gado. Quase 20 das 34 províncias do Afeganistão registram atualmente fortes níveis de precipitação, entre elas a província de Cabu. Essas enchentes afetam quase todas as regiões na primavera do hemisfério norte, tradicional período chuvoso no Afeganistão. As fortes chuvas nas últimas 3 semanas de março causaram a morte de cerca de 60 pessoas. O Afeganistão viveu um inverno muito seco e é particularmente afetado pelas mudanças climáticas, para as quais especialistas avaliam que está extremamente mal preparado. Um vulcão entrou em erupção em uma região remota da Indonésia, forçando centenas de pessoas a deixar a área nesta quarta-feira, depois que a montanha expeliu lava e uma gigantesca nuvem de fumaça. Um vulcão entrou em erupção em uma região remota da Indonésia. Centenas de pessoas foram forçadas a evacuar a área depois que o Monte Ruang expeliu lava e uma nuvem gigante de fumaça. O diretor da Agência de Geologia informou que uma primeira erupção na noite de terça formou uma coluna de cinzas de 2 quilômetros. Em seguida, o vulcão, localizado na província de Sulawesi do Norte, lançou materiais que subiram até 2,5 quilômetros. A agência de vulcanologia alertou na véspera que a atividade do Monte Ruang tinha aumentado após 2 sismos registrados nas últimas semanas. As altas temperaturas dos oceanos têm causado danos em corais de todo o mundo. Na Austrália, o número de corais afetados já passa de 70%. A Grande Barreira de Corais da Austrália sofre o mais grave branqueamento já registrado e 73% dos recifes estudados apresentam danos. Considerado o maior organismo vivo da Terra, a Grande Barreira de Corais tem 2.300 quilômetros de extensão e abriga uma enorme biodiversidade, com mais de 600 tipos de coral e 1.625 espécies de peixes. A única vez que vimos um branqueamento tão grave assim foi em 2016, quando quase tudo morreu. E o que nós vimos nos últimos meses foi muito prolongado, temperaturas elevadas em toda a Grande Barreira de Corais e provavelmente em níveis que vimos em eventos significativos. Isso causou o atual branqueamento dos corais. Este é o 5º branqueamento em massa dos recifes australianos nos últimos 8 anos. O fenômeno ocorre quando o coral, para sobreviver nas altas temperaturas, expele uma alga microscópica. Caso o calor continue, o coral perde a cor e morre. Temos algumas espécies de coral que podem viver 1000 anos ou mais, e se um deles morre, leva muito tempo para voltar. Outros podem voltar em torno de 5 a 10 anos, e é isso que vemos muito. A Austrália investiu o equivalente a 16 bilhões de reais na cotação atual para melhorar a qualidade da água e reduzir os efeitos da mudança climática e para melhorar a proteção das espécies. O país é um dos maiores exportadores mundiais de gás e carvão. Apenas recentemente, o governo estabeleceu metas para alcançar a neutralidade de carbono. A Unesco vai avaliar neste ano se esses esforços são suficientes para que o Recife preserve a condição de patrimônio mundial. A Indonésia tem atividades sísmicas e vulcânicas frequentes, devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico.
Castigada por uma seca que deixou várias hidrelétricas perto de níveis críticos, a Colômbia anunciou que parou de exportar energia para o Equador, onde os cidadãos vão ser submetidos a um racionamento. A seca obrigou a Colômbia a agir. O governo de Gustavo Petro anunciou que parou de exportar energia para o Equador, argumentando que várias usinas hidrelétricas estão perto de níveis críticos. Segundo o operador do sistema, os reservatórios estão atualmente abaixo de 30% de sua capacidade. As chuvas fracas e as altas temperaturas já levaram Bogotá a um racionamento de água sem precedentes para a capital de 10 milhões de habitantes. Mas há otimismo, com o Ministério das Minas e Energia citando previsões meteorológicas que indicam chuvas muito em breve. Acreditamos que as próximas semanas serão muito importantes para superar o fenômeno El Niño. É claro que em todos os cenários o racionamento está sempre dentro das possibilidades, mas o que estamos vendo hoje é que temos todas as condições de superá-lo. Do outro lado da fronteira, o governo equatoriano anunciou um racionamento temporário devido a situações sem precedentes em nível nacional e regional. Em algumas áreas da capital, Quito, houve quedas de energia na segunda-feira, mas segundo a empresa de energia local, a interrupção ocorreu para manutenções emergenciais. O governo ainda não anunciou os horários em que o serviço será interrompido. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que ordenou o fechamento das missões diplomáticas de seu país no Equador. Ele também cobrou a libertação imediata do ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass. Que Venezuela é ordenado cerrar nossa embajada. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que ordenou o fechamento das missões diplomáticas de seu país no Equador, quase 2 semanas após uma operação policial que teve como alvo a Embaixada do México em Quito. Forças de segurança invadiram a representação mexicana em 5 de abril para prender o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glass, acusado de corrupção e que havia recebido asilo político do país da América do Norte. A Venezuela exige que o governo do Equador devolva ao México o ex-vice-presidente Jorge Glass, que o outorgue asilo político e que ele volte ao México para se recuperar fisicamente, para recuperar sua saúde. A rara incursão em território diplomático provocou protestos internacionais e levou o México a romper relações com o Equador. O governo mexicano entrou com uma ação contra o Equador na Corte Internacional de Justiça de Haia e também pediu que o país sul-americano seja suspenso das Nações Unidas. Glass, que serviu como vice-presidente de 2013 a 2017, segue detido em uma prisão de segurança máxima no porto de Guayaquil. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, a economia global vai crescer 3,2% este ano. O aumento das tensões no Oriente Médio depois que o Irã lançou drones e mísseis em direção a Israel pode atrasar o objetivo de conter a inflação no mundo. A afirmação é do economista-chefe do Fundo Monetário Internacional. Uma das coisas que poderia inviabilizar esse caminho rumo à desinflação seria alguma perturbação nos preços do petróleo, ou nos preços da energia, ou no preço das matérias-primas, ou algum ponto de estrangulamento geopolítico. O FMI divulgou uma atualização das projeções nesta quarta-feira. Segundo o fundo, a economia global crescerá 3,2% este ano e o mesmo valor no próximo. A previsão é de uma melhora nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e nos mercados em desenvolvimento, como Índia e Brasil. Os Estados Unidos devem crescer 2,7% este ano, contra 2,1% previstos há 3 meses. Ainda de acordo com o FMI, a economia do Brasil deve crescer em 2024 e 2025 mais do que o projetado no início do ano. A estimativa agora é que a economia brasileira vai expandir 2,2% em 2024, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à previsão feita em janeiro. As previsões para a China não mudaram, com um crescimento de 4,6% esperado para este ano, um sinal de que continua a desaceleração da economia do país asiático. Daqui a pouco, o Elon Musk anuncia que os novos usuários da rede social X, no antigo Twitter, vão ter que pagar uma pequena taxa para escrever na plataforma nos primeiros 3 meses.
E a seguir, no futebol, o Bahia derrota o Fluminense por 2-1. Nós vamos para o intervalo rapidinho, não saia daí.